Vero, aqui você tem ultra velocidade, conteúdo e um mundo de oportunidades. Assine internet com Globoplay por um preço incrível. Ligue 4000 1020 ou acesse verointernet.com.br. Vero, vem ver o mundo. Consulte condições. ZYC 803, Rádio On FM. 107,7, Juiz de Fora, Minas Gerais. On FM, 5 horas. Começa agora On FM News, segunda edição. Especial Eleições 2024. Apresentação Ricardo Wagner. Apoio Bahamas. GRB Correias. Central de Compras. Universal Imóveis. Rede Setor 1. Clima Frio. Em Juiz de Fora são 5 horas e 1 minuto. Muito boa tarde para você, amigo ouvinte, para você que está nos acompanhando também nas mídias sociais. Nós estamos dando início à nossa série de entrevistas com as candidatas e candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Nós estivemos com as assessorias das candidaturas. Todos terão o mesmo espaço, meia hora, de 5 até as 5h30, para apresentar as suas propostas e falar também sobre temas importantes para a nossa cidade. Nós estamos recebendo hoje Vitória Melo, do PSTU, mais uma vez voltando à disputa da eleição municipal. Vitória, boa tarde, seja bem-vinda. Conta pra gente, porque mais uma vez está nesta disputa, o que te levou a estar presente neste momento? Então, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Daniel, boa tarde a todas e todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, nós do PSTU queremos agradecer muito o espaço aqui da Rádio On FM, Ricardo. Nós somos um partido pequeno e a legislação eleitoral nos exclui do horário eleitoral gratuito na TV, então as pessoas não estão nos vendo na TV, né? A democracia não é uma democracia ampla que nos contemple. Então, esses espaços, como essa rádio está nos concedendo, é muito importante. Então, já começamos agradecendo. Bom, nós estamos nos candidatando, né, novamente à Prefeitura de Juiz de Fora, porque nós temos um programa, o nosso partido, o PSTU, é um partido socialista, né, um partido da esquerda socialista, muito bem definido no seu programa de defesa da classe trabalhadora das cidades, né, e aqui, no caso, aqui na cidade de Juiz de Fora. Então, nós queríamos apresentar para a classe trabalhadora o nosso programa, certo? E discutir, né, com a classe trabalhadora a necessidade de que esse programa que a gente apresenta, que é voltado totalmente para as necessidades da classe trabalhadora, seja o programa que governe a cidade, né? Então, através no caso aqui, da minha pessoa como candidata às eleições. Como é que o PSTU está posicionado hoje? Você considera de extrema esquerda? É um partido de esquerda? É um partido social, trabalhista, democrático? Essa pergunta é muito boa, Ricardo, porque há uma confusão muito grande. Assim como a direita ela não é toda igual, a esquerda também não é toda igual, né? Nós dividimos a esquerda em dois campos. O campo da esquerda, que a gente chama de esquerda reformista, é uma esquerda, está no campo da esquerda, mas não é uma esquerda socialista, não é uma esquerda que quer implementar no país, no mundo, um outro sistema que seja diferente do capitalismo. Né, que a gente chama de que quer reformar o capitalismo, quer melhorá-lo, torná-lo mais humano. E como nós não achamos isso possível, nós nos colocamos no campo da esquerda socialista revolucionária, que é a esquerda que quer, né, construir um outro sistema, né, um outro modo de funcionamento da sociedade, não só na nossa cidade, mas no mundo todo, que é o sistema socialista. Então, a extrema esquerda é uma outra questão. A extrema esquerda são aqueles grupos que fazem atos terroristas e tal. Nós não concordamos com isso, não temos nenhuma concordância, nos distanciamos bastante dessa ponta, né, da esquerda, não concordamos com ela. Então, nós somos da esquerda socialista revolucionária. Acho que é importante, né, explicar para as pessoas Exatamente. que, às vezes, nesse espectro político, muito se acha, mas o PSTU também, ele só está para dar apoio ao PT, ele é de extrema, né? Ele é de terrorismo, de bomba, né? Tem uma linha de ação que, aliás, talvez seja até o propósito da sua participação nas eleições,
de difundir o programa do partido. Exatamente isso, Ricardo. Nós não apoiamos o PT, nós somos oposição ao PT. Mas nós nos colocamos como oposição da esquerda do PT, porque tem oposição à direita, né? Da direita tradicional, a direita liberal, aqui em Juiz de Fora tem seus representantes aí na eleição, e da extrema-direita também, né? Também faz oposição ao PT, ao governo Lula, enfim. Nós fazemos oposição à esquerda ao governo do PT, ao governo Lula. Então, nós não apoiamos o PT de forma alguma, aliás, fazemos muitas críticas. Muitas críticas. Vamos falar então sobre os principais temas. E um deles, a gente não pode deixar de abordar, transporte, mobilidade urbana. Talvez em Juiz de Fora seja o tema mais abrangente. Sim. Nas nossas entrevistas, do Povo Fala nas ruas da cidade, a principal pergunta, né, que a gente faz, o que está acontecendo, qual que é o principal problema? É o transporte, são os ônibus. Sim. A perda dos cobradores. Sim. A diminuição de linhas. Como é que você tem acompanhado isso? Que proposta você teria? Então, Ricardo, a gente está acompanhando bastante isso. Nós temos apoiado muito a luta dos rodoviários aqui de Juiz de Fora. Nessa questão aí da demissão dos trocadores, nós estivemos com eles nas manifestações, nas assembleias que eles fizeram. Estamos conversando bastante com eles nessa eleição. É um absurdo isso, Ricardo. Olha só. O transporte coletivo, a gente normalmente fala do transporte público, mas ele não é público, nós pagamos por ele, né? Ele é um transporte coletivo. Nós, do PSTU, o nosso programa, coloca a necessidade do transporte coletivo público, certo? Porque nós temos certeza de que todos os problemas que o transporte vive, e não é de hoje que vive na cidade, né? Não é de hoje, mas agora está muito agravado, né? A ponto de chegar ônibus pegando fogo. O ônibus agora, recentemente, bateu, né? No muro de um clube aqui em Juiz de Fora, 50 pessoas dentro do ônibus, né? Chegou a ponto de ter feridos mesmo, né? Então, assim, pessoas correndo risco de vida. Inclusive, é o ônibus que eu uso, viu? Eu moro na Zona Norte. Naquele dia eu não estava naquele ônibus, mas é um roteiro que eu utilizo bastante no ônibus. Isso existe porque o transporte coletivo na cidade, ele está na mão das empresas privadas. As empresas privadas visam lucro, obviamente, né? Da função dela é ter lucro, né? Então, uma parte grande que é da tarifa, que não é barata, ela embolsa, né? E ao invés de fazer manutenção. Então, a nossa proposta, o Ricardo, é de municipalização do transporte. O que significa isso? O transporte coletivo ser estatizado, ser da prefeitura, público de fato, né, ter uma empresa pública de transporte, mas gerenciado pelos trabalhadores, não ficar na mão de um pequeno grupo que vai ali, né, inclusive se envolve em corrupção e tal. Que seja gerenciado pelos trabalhadores, não só os rodoviários, mas os trabalhadores, os usuários do transporte. Quem melhor sabe como gerenciar o transporte na cidade, senão aqueles que trabalham nele e que usam ele, né? Então, essa é a nossa proposta para a questão do transporte coletivo na cidade. Assim é possível. O dinheiro que hoje vai para o bolso dos donos, né, da empresa de ônibus, vai servir para melhorar, baixar a tarifa, dar passe livre não só para os que tem hoje, né, mas também para os desempregados, por exemplo, né, quando vai procurar emprego, não precisa pagar passagem, enfim. E uma coisa importante a gente colocar, Ricardo, a prefeitura, né, a atual gestão, já repassou nesses últimos 4 anos 160 milhões de reais às empresas de ônibus, né, como subsídio para manter o preço da tarifa, né, quando essa gestão assumiu. E o transporte só piora, Ricardo. Isso comprova, né, que o transporte tem que sair da mão das empresas privadas, dos donos da empresa. Não é para dar lucro. O transporte é uma necessidade da classe trabalhadora. Então tem que ser estatizado pela prefeitura. Uma de suas redes sociais, você mencionou que o modo de produção capitalista, com o uso desenfreado dos combustíveis fósseis e o desmatamento causado pelo agronegócio e as grandes mineradoras são as principais causas de nossa atual realidade. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente e sustentabilidade ambiental? Sim, Ricardo, olha só. O que está acontecendo aqui em Juiz de Fora, a gente está vendo, né, queimadas, né, todo lado aí, olha, como é que está enfumaçado, todo mundo ficando gripado, crise de rinite, sinusite, enfim, né? Isso não é só em Juiz de Fora, isso é no mundo inteiro, né? De um lado é seca, e o calor excessivo com as queimadas, a gente vê isso em vários lugares do mundo, e do outro lado, as enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul.
aquela tragédia horrível que aconteceu aqui no nosso país, bem perto de nós. Isso é por causa da mudança climática. A mudança climática, ela é causada, e os cientistas já vêm, né, nos alertando há muito tempo, é causada por um modo de produção do sistema que a gente vive, que a gente chama de sistema capitalista. É um modo de produção completamente desenfreado. Por que desenfreado? Porque visa o lucro. Cada empresário, né, ele quer ter o lucro, ele vai produzindo e vai agredindo o meio ambiente. E os meios que mais agridem o meio ambiente são os combustíveis fósseis, do petróleo. Então, tem que mudar o modelo aí energético do mundo, né? E o agronegócio, um desmatamento absurdo que o agronegócio causa, né? E aí a monocultura, que causa muita seca e causa inclusive pragas e tal, né? E tem que ficar usando muito agrotóxico, que faz mal à população. E a mineração, né? Que esburaca tudo, né? Sai, deixa tudo esburacado, Minas, né? Principalmente aqui em Minas, a gente vive isso, né? Agora em Brumadinho, em Mariana, né? Enfim, então, esse modo de produção é que está causando essa catástrofe climática no mundo. Nós temos que mudar. Tem que mudar o modo de produção, não tem jeito, Ricardo. Nas entrevistas que eu tenho dado, eu tenho dito, nós temos que colocar o dedo na ferida. Não dá para ficar enxugando gelo, sabe? Dentro desse modelo capitalista, em que o lucro ele está no centro de tudo. Então, os grandes empresários, não os pequenos e médios, os grandes empresários do petróleo, do agronegócio, da mineração, enfim, e de alguns outros setores, querem lucrar muito, né? E vão produzindo desordenadamente, vão, né, avançando sobre o meio ambiente, desmatando, agredindo tudo. Precisa mudar. E nós achamos que o modelo que nós queremos implantar é o socialismo. Por que o socialismo? Porque no socialismo, o modo de produção ele é planejado. Planejado pela classe trabalhadora que está no poder, é planejado para atender as necessidades humanas. Né? Tudo que é produzido é para atender as nossas necessidades, não é lucro de meia dúzia de bilionários. Né? E aí, com isso, a gente consegue preservar, né, proteger o meio ambiente, porque ele é fundamental para nós. Né? Os aterros sanitários, a gente sabe que Juiz de Fora tem um aterro sanitário, mas tem uma vida útil o aterro sanitário. Uhum. E a própria conscientização da comunidade. A gente até divulgou, a prefeitura tirou toneladas e toneladas de lixo de boca de lobo. Vem o período de chuvas, a cidade sofre. Alagamentos. Você acha que a política hoje que é aplicada é correta? Olha, Ricardo, não acho que seja correto, mas, como eu já disse antes, o problema é muito mais amplo. Tem a ver com o modo de consumo. Né? Basta ver vamos ver o lixo nosso na nossa casa. A gente sempre consome mais do que a gente necessita e né, precisaria. Porque a gente é estimulado pelo próprio sistema a consumir, pelas propagandas, pelos produtos que vão sendo produzidos. Né? A gente é estimulado ao consumo. Bom, mas a culpa não é do indivíduo. A culpa é do sistema, a culpa é de quem está governando, enfim. Vou dar um exemplo aqui para você, Ricardo. Eu moro na Zona Norte, eu moro em Benfica. Eu moro no condomínio com muitas residências, então, né, segunda, quarta e sexta passa lá o caminhão de lixo, tem muito lixo. Nós não temos o reciclável, a coleta seletiva para reciclar, nós não temos. Os moradores separam lixo porque da consciência deles, porque a síndica sempre manda uma vizinha, uma cartinha para fazer isso e tal, porque vão os catadores lá da material reciclável vão fazer isso, porque não tem. Então, essa é tarefa da prefeitura. Né? Nós temos um problema maior que é do sistema, mas também nós temos um problema localizado, né? que é necessário. Está muito comprovado que grande parte do nosso lixo pode ser reciclado. Né? E aí resolve o problema dos aterros sanitários. Que eles têm vida muito curta porque o volume é muito grande. Muito grande. Certo? Nós estamos às 17h13 conversando com a Vitória Mello. Nós estamos no O News especial eleições. Na próxima semana também teremos outros programas bem interessantes. Já nós vamos para o intervalo comercial, mas antes tem outra pauta, outro tema. O Brasil é um dos países que mais mata e persegue pessoas LGBTQIA+. Uma realidade que precisa mudar. E eu incluo também já os feminicídios. Como que você tem tratado esse tema? Então, no nosso partido, no PSTU, isso é um ponto muito, muito importante para nós. Muito importante. Porque a maioria dos que são mortos são da classe trabalhadora.
certo? A opressão, a gente chama isso de opressão. A opressão, ela atinge todas as camadas da sociedade. Então, o machismo, a LGBTfobia, o racismo, a xenofobia agora com pessoas estrangeiras, né, vindo para o nosso país, fugindo da miséria e de outras coisas, vêm trabalhar aqui. Então, a xenofobia, ela atinge todas as pessoas. Mas a classe trabalhadora, a classe mais pobre, o setor mais pobre da nossa classe, ele é muito mais atingido, né, pela opressão. Também, Ricardo, parece que é um mantra nosso, mas não tem como a gente não dizer. Também isso é do sistema capitalista. Sabe por quê? Porque no sistema capitalista a questão é o lucro, né? Os empresários querem lucrar e tal. E aí, esses setores da sociedade, né, eles são mais suscetíveis a serem explorados, né? Aceitam trabalhos menor remunerado, com menos direitos, porque eles são segregados na sociedade, né? Eles são discriminados na sociedade. Então, é claro que interessa a classe trabalhadora, cada vez a classe capitalista, né? Cada vez mais essa opressão, porque ele aumenta a exploração dele. Então, nós fazemos um debate muito sério de que é necessário se organizar, né? Dentro da sua classe, dentro do seu segmento, para lutar contra essas questões que atingem esses segmentos. Então, nós dizemos todos os dias, nós temos que lutar todos os dias para defender a vida das LGBTs, defender a vida dos negros e das negras, das mulheres, né, dos que vêm de fora trabalhar aqui, que são da classe trabalhadora como nós, mas também nós temos que lutar contra esse sistema que favorece e fortalece isso, certo? Nós temos um programa muito bem definido para isso, de proteção, né, e de criar políticas públicas para dar oportunidade de emprego, né? A LGBT, por exemplo, no caso da mulher e LGBT, tem que ter casas-abrigos quando são agredidas, então, quando sofre violência doméstica, tem que ter casa-abrigo para poder sair daquele ambiente de violência, né, e para se proteger nesse processo. Aqui não tem, né, muito pouco tem. E aí precisa ter mais. E precisa ter não só no centro, né? Inclusive, eu moro numa região muito grande que é a Zona Norte, né? Então, precisa ter também localizado nas regiões da cidade, as casas-abrigos e tal, para que se possa se proteger da violência. Nós estamos conversando com a candidata Vitória Mello, do PSTU, candidata a prefeita em Juiz de Fora. Vamos para o intervalo, na sequência a gente volta conversando com a candidata. Especial Eleições 2024. Apresentação Ricardo Wagner. Apoio Bahamas. GRB Correias. Central de Compras. Universal Imóveis. Rede Setor 1. Clima Frio. Marcas que apoiam a boa música da Rádio ON FM. ON FM. Tá na hora de cuidar mais